Nosso muito obrigada. Professora Silvana, eu ainda gostaria de lhe pedir permissão para que o Emerson pudesse falar um pouco sobre essa educomunicação. Ele é um estudioso de mestrado e ele vem pesquisando, estudando muito acerca disso. Eu acho que o momento é oportuno. É possível, professora? Por favor, Emerson, é um Por prazer lhe ouvir, favor, né? obrigada. Eu quero ouvir também, Aproveite e fale por todas ele essas questões aí. Ele né? está me provocando desde o início, agora eu quero ouvi-lo. Inclusive, aproveite e fala aí para o professor Edson sobre essa questão do metaverso, que com certeza você vai dar o show. Nada. Acho que todos nós estamos aqui no mesmo barco, tentando compreender ao mesmo tempo que a gente tem que aplicar, né? Eu não acho que... Tem uma frase, eu esqueci que é um pesquisador agora, mas ele diz que teoria é a melhor prática. Então eu gosto de sempre andar com a praxis, né, da teoria aliada com a prática. Então, primeiro, só para esclarecer o papel do educomunicador. O educomunicador foi uma construção de um novo perfil profissional, construída na década de 70. Eu não vou me prolongar aqui, nem ser verborrágico, só vou tentar fazer uma contextualização. Criada ali pelo NCE, o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, através de uma pesquisa que eles analisaram profissionais da América Latina. Então, através disso, eles tentaram compreender uma nova área de trabalho que estava surgindo entre profissionais da comunicação que estavam trabalhando na educação e profissionais da educação que estavam trabalhando com o ramo da educação. Então, através dessa pesquisa, eles encontraram 7 linhas ali de ação, como produção midiática, como educação para comunicação, expressão comunicativa através das artes, pedagogia comunicativa, a mediação das tecnologias na educação. Então, basicamente, o papel do educomunicador ali é tentar compreender e construir dentro das escolas ecossistemas comunicativos que favoreçam tanto o diálogo, a democratização dessas práticas e a democratização também da própria produção da comunicação dentro desses ambientes educacionais. Não necessariamente quer dizer que o educomunicador seja um indivíduo que é simplesmente um indivíduo que domina essas tecnologias e vá para a sala de aula. Não é esse o conceito. Então, o papel dele está mais em produzir, para ser bem objetivo, produzir conteúdos e práticas educativas através da comunicação, para a gente ser mais objetivo. Então, quanto à questão aqui que eu falei da diferença, né, dessa questão das redes sociais, que eu sou formado em comunicação e mídias digitais pela UFB, e a gente sempre tem essas discussões lá, que eram a diferença. Geralmente as pessoas tinham a entender essa como muito similar, como único, na verdade, como muito parecido às mídias sociais e às redes sociais. Aí eu fui tentar compreender, por isso que eu fui tentar estudar um pouco das ciências sociais, da sociologia, para entender que redes sociais elas não são necessariamente as redes mediadas pelas tecnologias, mas sim as redes formadas por grupos de indivíduos, tá certo? Grupos de pessoas que se juntam para formar uma rede social. Nesse sentido, uma associação é uma rede social, um movimento social é uma rede social, tá certo? Que vão ali, por exemplo, uma associação de pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, é uma rede social dessas pessoas que se articulam para conseguir, por exemplo, mais políticas públicas através da organização com os diversos setores da sociedade. E aí, as mídias sociais, não, elas são, de fato, vinculadas aos meios, ou seja, aos meios de comunicação. Por isso que elas são mídias sociais. Então, nessa reflexão, por exemplo, a gente tinha ali 2 conceitos, vinha tendo a comunicação básica, que era a comunicação dos grandes meios de comunicação, da TV, do rádio, do jornal, e essa comunicação era uma comunicação muito unidirecional, ou seja, esses meios de comunicação transmitiam as mensagens para as pessoas, ou seja, enviavam as informações e tal. E as pessoas não tinham muitas oportunidades de falar diretamente com esses meios de comunicação, né? De falar, por exemplo, você não tinha oportunidade de falar com o William Bonner ao vivo, ao mesmo tempo que está passando o jornal, você enviando a mensagem para ele. Não havia essa oportunidade de troca, de construção dessa relação. Com o advento da internet e as tecnologias, o barateamento das tecnologias, aí foram criadas, né, as mídias sociais. E aí surgiu essa ideia, não, que antigamente na comunicação de massa seria a comunicação de um
para muitos, né? Ou seja, do meio de comunicação, do jornal para muitos. E na comunicação através das mídias sociais, seria de muitos para muitos, ou seja, tipo, todo mundo estaria produzindo sua comunicação dentro dessas mídias sociais e muita gente estaria acessando. Só que qual é a questão? Os algoritmos, é preciso tentar compreender também as mídias sociais como modelos de negócio, ou seja, elas estão ali para gerar renda, para gerar dinheiro para os donos dela. Então, antigamente, quando as pessoas produziam conteúdo, chegava para todo mundo, por exemplo, você tinha 100 seguidores e o Facebook distribuía para 90 dos seus seguidores, ou seja, ele estava mandando isso para a sua base de 90% da sua base de seguidores. Mas hoje, as mídias sociais, em média, elas entregam de 2 a 5% dos seus seguidores. Ou seja, se você tem 100 seguidores, só vai chegar para 5 pessoas, no máximo 10 pessoas, ali, dependendo de como ranqueia através do algoritmo. Ou seja, a gente tem uma ilusão de comunicação hoje em dia. A gente acha que está se comunicando de uma forma objetiva e produzindo conteúdo, mas não. Poucas pessoas estão recebendo esse conteúdo. Para que eles fizeram isso? Para poder gerar dinheiro com anúncio. Você quer ser mais ouvido, você paga que vai chegar para mais pessoas esse conteúdo. Então, é por isso que eu digo, antigamente no começo das mídias sociais, houve essa ilusão da democratização da internet, né? E estudiosos da democracia digital talvez venham me criticar por isso. Mas essa é a questão hoje. Hoje, o modelo de negócio das mídias sociais não é para produzir conteúdo e tornar a comunicação democrática. Pelo contrário, é para gerar capital através disso. Então, por isso que a comunicação hoje ela é centrada e pouco distribuída. Então, quanto ao conceito de metaverso, é um conceito que ele já vem sendo aplicado, tá certo? Há muito tempo, assim, no conceito dos estudiosos, né? Por exemplo, quando você pega os jogos, a partir de 2 jogos que visavam a simulação da vida real, que é o Second Life, que é de 1999, e o The Sims, que tem uma grande franquia, aí diversos jogos, dos anos 2000. Então, esses 2 jogos vinham com esse objetivo de aumentar cada vez mais a simulação da nossa realidade através desses jogos. E qual é a questão? A gente não tinha a ideia, eles tinham a ideia, mas não tinham a tecnologia e as pessoas não tinham acesso. Com o barateamento dessa tecnologia, aconteceu o quê? Mais pessoas tiveram cada vez mais acesso a determinadas tecnologias, tá certo? Apesar de você parar para pensar que hoje, em apenas 4 bilhões de pessoas do mundo têm acesso a redes sociais, ou seja, tem 3 bilhões ainda que não têm acesso. Imagina quando todas essas pessoas tiverem acesso a essas tecnologias. Então, basicamente, com o barateamento dessa tecnologia e a pandemia veio para acelerar esse processo, porque quem não tinha acesso a essas redes sociais e a essas tecnologias, basicamente ficaria dificilmente comunicável com outras pessoas. Então, as pessoas tenderam a comprar mais e a aderir esse chamado metaverso, né? Que é um universo onde congrega todas as tecnologias, principalmente com a IoT, né? A professora Elizabeth e a professora Daniela Rossi vão compreender que é a internet das coisas, que aí é, por exemplo, o seu computador, o seu celular se comunicando com a sua TV, se comunicando com o seu som, eles trocando informações entre si, se comunicando também, por exemplo, com a sua geladeira, né, com o seu ar-condicionado. Você pode desligar o ar-condicionado através. Então, essa é a questão. E esse é o metaverso. Cada vez mais, esses equipamentos, eles vão se comunicando entre si, trocando informações através do Wi-Fi e tal, e possibilitando interações e soluções de problemas, por exemplo. No futuro possível, a gente vai ter uma geladeira que, por exemplo, ela vai dizer, olha, está acabando determinado produto aqui, você tem que comprar isso, enviou a notificação para você. Aí pode enviar essa notificação para o supermercado. E aí, se você tiver sei lá, um contrato com o supermercado, ele sabe, está acabando tal produto, então tem uma validade de X tempo, e ele é consumido em tal dia. Então, se está acabando, possivelmente na terça-feira que vem, não vai ter mais esse produto e eu vou mandar esse produto para sua casa. Então, isso é só uma das possibilidades, são N possibilidades que tem. Então, esse metaverso, como o Mark Zuckerberg disse, ele também está querendo construir que não só as pessoas elas
produzam conteúdo, ou seja, façam publicações sobre conteúdos nas redes sociais, mas elas interajam de fato com esse conteúdo, elas consumam ele através de, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual. Então, esse é um dos pontos que a gente vê. E quanto à questão do professor ser substituído no futuro, eu coloquei até uma pesquisa aqui no chat, tá certo? Então, a gente... deixa eu só falar, depois eu falo dessa pergunta. Então, tem um artigo da Oxford, que é o The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization? Basicamente é o futuro dos empregos. Quão suscetíveis estão os empregos à computadorização? Então, ali ele vai trazer diversos dados, tá certo? Sobre determinadas profissões que têm chances de serem substituídas por robôs. Por exemplo, motorista de caminhão. Eles podem ser substituídos por robô e a taxa disso é cerca de 96% de probabilidade deles serem substituídos. Por quê? Porque a gente já vê diversos estudos na área da automação e de carros inteligentes. Então, você vê essas diversas possibilidades. Então, ele traz uma série de profissões e duas das profissões que têm as menores chances de interação, de substituição por máquinas, são justamente a profissão de serviço social, tá certo? E a profissão de professor. Por quê? Porque elas não estão centradas através de simplesmente de processos extremamente lógicos e que podem ser substituídos por máquinas. Elas estão centradas exatamente no quê? No ser humano. Então não dá para você colocar uma máquina para ensinar um ser humano. Não dá para você colocar uma máquina para ouvir um ser humano, tá certo? Então, e auxiliar como o papel do serviço social. Então, esse é dos pilares interessantes que eu acho pensar. E essa pesquisa, ela é bastante interessante. Se vocês quiserem, depois eu posso enviar o link no chat. Quanto ao conceito de metaverso na educação, a gente tem diversas possibilidades, por exemplo, trabalhando com a realidade aumentada, tá certo? Você pode, por exemplo, fazer a junção de livros físicos e materiais, e, por exemplo, através de óculos de realidade virtual, você pode, por exemplo, fazer como interações como se fosse algo como hologramas, tá certo? Você não precisa mais, por exemplo, você pode pegar um livro e nesse livro tem um QR Code e o aluno olha para aquele livro com óculos e aí ele não vai ver, por exemplo, a imagem dos dinossauros estática, mas ele pode ver uma simulação dentro do óculos dos dinossauros, como é que eles se mexiam, como é que eles se alimentavam. Então essa é só uma das possibilidades. Há N possibilidades. Por exemplo, alguém da área da saúde que vai estar ali estudando anatomia, ela pode estar no curso de medicina da UFB, ela bota o óculos de realidade virtual e ela não vai ver mais a imagem do corpo da pessoa ali, da anatomia. Ela vai ver, de fato, o corpo em realidade virtual. Então, ela vai poder pegar, não, eu quero ver só o órgão tal, e ela tira e visualiza esse órgão, quero ver só o coração, e visualiza como é que o coração funciona, e por aí vai, são N possibilidades. Eu acho que eu já demorei demais, desculpem aqui pela palestrinha, mas muito obrigado pelas provocações, é isso. Muito bom, Emerson. A gente podia passar ainda. Vamos fazer uma nova live com o Emerson. E você foi muito objetivo, inclusive esclareceu essa história do metaverso, que eu acho que eu tinha outra compreensão do que era. Muito legal. E você foi muito objetivo, Emerson, conseguiu pouquíssimo tempo. Obrigado. Tomara que professor seja uma categoria que a gente possa sobreviver, né? Agora, de imediato, o que a gente está vendo é isso que eu coloquei lá, né? Que, assim, essa coisa meio assim, então vamos aumentar o número de alunos em sala de aula, porque é virtual, então pode ter 100 e tantos alunos. Vamos exigir, né, que os professores assinem esses contratos de imagem, né? É bem complicado, assim, eu acho que... Mas, assim, eu acho que a história, ela se constrói sempre assim, né? Você tem uma tese e uma antítese. Um dia a gente chega na síntese. Sempre, tudo na história é assim. Você tem uma coisa que é feita de um jeito, vão tentar fazer exatamente o oposto, depois vai se achar um caminho no meio, né?
O negócio é até chegar lá, né? Então, muito obrigada mais uma vez. E, Cida, passo a você a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer muito a oportunidade, foi muito bom. Para mim foi um desafio também, mas acho que foi ótimo que eu consegui organizar minhas ideias sobre essa questão toda, né? Que a gente vem refletindo muito também, principalmente eu como psicóloga, na questão da clínica, e dos prejuízos que tem trazido às pessoas, e também na questão da educação, né? De todos os desafios. Queria agradecer muito mesmo, e agradecer o Emerson. E se vocês forem fazer essa live com ele aí, me chamem que eu quero assistir, tá? Me mandem o link, porque eu acho que é aquilo que eu falei, né? A gente tem que ter uma visão crítica, mas não pode ser uma visão apaixonada, no sentido assim, não aceito isso, não quero saber disso. Tem que ver o que a gente vai fazer com a informação, mas tem que ser uma visão onde a gente realmente entenda os benefícios, mas também possa ver o que pode ter, né, de malefícios aí. Queria agradecer muito, é sempre um prazer imenso estar com vocês aí. Tenho estado sempre com a Silvana nos eventos dela e nas pesquisas, e queria agradecer muito a todos vocês. Tá? Foi muito bom participar. Obrigada. E a live está lançada aí, viu, Emerson? Já chamei aí no chat, professora Elizabeth, professora Kelly e Emerson fazendo uma super live aí, trazendo tudo aí de tecnologias, de mídias, né? Bombar aí, vamos lá. O desafio está lançado. Eu disse a vocês que eu gostei de live, agora é só chamando as lives. Então é isso, gente. Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada, né, por ter ficado aqui conosco, né, também trazendo aí o Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Nossa gratidão a vocês. Um abração, Bom gente. Bom dia para todos. É isso. Tudo de bom. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. Vou encerrar aqui. Até mais. Obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.